Censura. Esse com certeza é um dos maiores problemas de todos os formatos de mídia. E quando eu digo que é um problema, ao invés de dizer que foi um problema, é porque, por mais que pareça que esse é um problema histórico que nós já superamos, muitas vezes ele continua acontecendo mesmo que a gente não saiba. E sendo um problema tão grande que atingiu uma infinidade de mídias, é óbvio que as histórias em quadrinhos não foram poupadas. E para falar de censura nas histórias em quadrinhos, vamos começar pelo maior e mais famoso caso. Para entender isso tudo, eu acho importante primeiro entender um pouco do contexto histórico que estava acontecendo na época. Os Estados Unidos tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e internamente, dentro do país, o índice de delinquência juvenil estava crescendo muito. E existem várias formas de se interpretar o porquê que o aumento da delinquência juvenil estava acontecendo. Vários jovens que haviam ido para a Segunda Guerra tinham perdido completamente a inocência deles. Os que sobreviveram à guerra viram vários amigos sendo mortos, fora a quantidade de crianças que perderam os pais e várias outras coisas que pudessem justificar esse tipo de índice de delinquência juvenil e criminalidade na infância subindo. A gente tem que lembrar também que, principalmente depois de 1948, os Estados Unidos começaram uma luta muito grande contra o comunismo, por causa ali da entrada na Guerra Fria. E exatamente por isso a gente tem o início do movimento do macartismo, que é um termo que basicamente significa acusar alguém de traição ou conspiração contra o país. E esse termo foi usado principalmente num período da história americana que é conhecido como a Segunda Ameaça Vermelha, que durou de 1950 até 1957. No meio desse período, para ser mais exato, em 1952, é criado o Comitê de Investigação contra Ações Anti-Americanas. O principal personagem, entre aspas, do início desse comitê era o senador Joseph McCarthy. E logo no início, esse comitê estava mais preocupado com ações e investigações sobre o governo e o exército norte-americano. Mas no final de 1953 para o início de 1954, as ações desse comitê começaram a ser questionadas e viram que a maior parte das acusações, principalmente contra o exército americano, eram completamente sem fundamento. E em 1954, o senador Joseph McCarthy deixa a presidência do Comitê de Investigação contra Ações Anti-Americanas e o comitê começa a se voltar um pouco mais para o que estava acontecendo dentro dos Estados Unidos. E aí eles começam a prestar mais atenção naquilo que eu já disse que estava acontecendo com as crianças e com os jovens americanos. E aí em 1954 é criado o Subcomitê de Investigação à Delinquência Juvenil. E esse subcomitê começou se focando principalmente na ação que as histórias em quadrinhos tinham sobre os jovens da época. Porque é óbvio que o governo americano precisava arranjar um culpado para aquilo que estava acontecendo. E assim como mais recentemente a gente teve acontecendo com videogames, falavam que os videogames deixavam as crianças mais violentas, já aconteceu em alguns anos atrás, algumas décadas atrás com o cinema. O alvo da época foram as histórias em quadrinhos. Eles tentaram por algum tempo ali provar que as histórias em quadrinhos tinham alguma coisa a ver com o que estava acontecendo com as crianças americanas, mas não conseguiram chegar a nenhum resultado satisfatório. Até que mais ou menos na metade do ano de 1954 é publicado o livro Seduction of the Innocent. O psiquiatra alemão Frederick Wertham já trabalhava com artigos sobre a delinquência juvenil, relacionando o problema com a leitura de histórias em quadrinhos desde 1948. Mas foi em 1954 que a sua pesquisa tomou um novo nível com a publicação do seu livro Seduction of the Innocent, no Brasil, A Sedução dos Inocentes. O Comitê de Delinquência Juvenil do Senado americano já havia realizado 2 sessões sobre o mal que as histórias em quadrinhos estavam fazendo para a juventude americana, em abril e junho de 1954. Mas as acusações contra as histórias em quadrinhos ganharam muita força com a publicação do livro Seduction of the Innocent, já que nele, Frederick Wertham apresentava uma visão médica e profissional sobre o assunto que estava sendo debatido. Então o pensamento de que as histórias em quadrinhos estavam realmente interferindo na vida dos jovens começou a se instaurar com muita força na cabeça dos norte-americanos. All of our testimony from psychiatrists and children themselves show that it's very upsetting, that it has a bad moral effect, and that it is directly responsible for
a substantial amount of juvenile delinquency and child crime. Além de trazer vários depoimentos e dados que supostamente comprovavam a relação da delinquência juvenil com as histórias em quadrinhos, Weirton acusava a National Comics, que depois viria a se tornar a DC, de promover um relacionamento homossexual entre Batman e Robin e de colocar a Mulher Maravilha como uma grande propaganda ao lesbianismo. Voltando um pouco atrás, em 1948, quando Frederick Weirton começou a publicar seus primeiros artigos acusando as histórias em quadrinhos de estarem relacionadas com a delinquência juvenil, os próprios editores de quadrinhos da época resolveram iniciar uma ação para se proteger de uma possível censura do governo americano. Então eles criaram a Association of Comics Magazine Publishers, ou ACMP, que era formada por várias personalidades importantes para os quadrinhos da época, como Leverett Gleason e principalmente William Gaines, editor-chefe e dono da principal editora de quadrinhos da época, a EC Comics. Guardem bem o nome de Gaines, porque ele ainda vai ser bem importante nessa história. A iniciativa da ACMP durou até 1954, quando o livro de Frederick Weirton fez com que as ações do Senado contra as histórias em quadrinhos se intensificassem. Então a ACMP foi substituída pela CMAA, sigla de Comics Magazine Association of America, que passaria a ser supervisionada pelo especialista em delinquência juvenil Charles F. Murphy. Então entramos para a parte que é provavelmente a mais importante da história quando se fala em censura nos quadrinhos, a criação do Comics Code Authority. Essa ideia basicamente consistia no fato de que todas as HQs, antes de serem publicadas, tinham que ser enviadas para a CMAA para serem aprovadas pelos padrões de ética estabelecidos pela instituição. E as revistas que fossem aprovadas deveriam conter, em algum dos cantos superiores da capa, um selo que significava sua adequação às regras de publicação da época. Everything that was published had to be sent first to this organization, and they had to put the seal of approval on it, indicating that the stories weren't too sexy, weren't too violent, and would in no way upset any young or older reader. As regras do Comic Code Authority proibiam que as HQs tivessem qualquer representação clara de violência em quadrinhos de terror e de gênero criminal, exigia que os heróis sempre ganhassem no final e que nunca fossem feitas humanizações dos vilões, de modo a nunca passar para os jovens a mensagem de que o crime compensava de nenhuma maneira. E é agora que vemos que, além de tudo que estava acontecendo por parte do governo, o Comics Code Authority também envolveu uma boa dose de intriga política e empresarial. Isso porque um dos responsáveis pela elaboração das regras do selo era o então presidente da DC Comics. E algumas das regras parecem ter sido colocadas apenas para prejudicar a EC Comics, editora de William Gaines, que era especializada na publicação de histórias de ficção científica e terror. E o selo, por sua vez, proibia a publicação de qualquer história que envolvesse zumbis, lobisomens, vampiros ou qualquer outra criatura do gênero. Isso acabou fazendo que a EC Comics sofresse um grande baque nas vendas e nunca conseguisse se recuperar totalmente. Enquanto isso, a DC Comics, que publicava quase que de forma exclusiva quadrinhos de super-heróis, quase não foi prejudicada no início do selo, a não ser pelo fato de ter deixado suas revistas um pouco mais infantilizadas. A DC se aproveitou disso e começou a usar os super-heróis acima de qualquer outro gênero, o que acabou resultando no primeiro reboot de personagens como Flash, Lanterna Verde e a criação da Liga da Justiça. O selo seguiu em regime muito forte durante o restante da década de 50 e de toda a década de 60, mas logo no início dos anos 70, o governo americano, preocupado com o aumento do uso de drogas entre os jovens, pediu para Stan Lee escrever uma história onde ele alertasse para o mal que as drogas podiam causar. Então, Lee desenvolveu uma história em 3 partes do Homem-Aranha, onde Harry Osborn se viciava e passava por vários problemas por causa disso. Na hora de passar pela aprovação do selo, a história foi recusada por causa do uso de drogas, mesmo com o pedido do governo americano. Aí, o então presidente da Marvel, Martin Goodman, permitiu que Stan Lee publicasse a história mesmo sem o selo, para afrontar os concorrentes da DC Comics. A história acabou fazendo muito sucesso e sendo considerada uma das melhores de sua época e mais importantes pelo seu tema. E isso fez com que o selo perdesse muito da sua força, o que fez com que em 1971 ele fosse revisado pela primeira vez,
abrindo brechas agora para o uso de drogas desde que fosse para um fim educativo e de praticamente qualquer tipo de criatura, e até mesmo violência desde que fosse uma medida justificada e sem exageros. A instalação das comic shops pelos Estados Unidos também ajudaram a enfraquecer o código, já que essas lojas especializadas não exigiam selo para que a revista fosse comercializada, enquanto as distribuidoras mais tradicionais exigiam um selo em capa para distribuir as revistas. A partir dos anos 80, com a invasão britânica e o estabelecimento das histórias adultas, o selo sofre mais reformulações e novamente perde força. Logo, ele passa a ser mais figurativo e para de aparecer na maior parte das capas. Em 2001, a Marvel se desvincula de vez do selo e cria seus próprios mecanismos de regulamentação. Mais recentemente, em 2011, a DC faz a mesma coisa e o selo acaba de uma vez por todas. Na última década, a professora e doutora Carol L. Taylor publicou um artigo onde contesta os resultados do livro Seduction of the Innocent. Ela comprovou, revisitando os artigos originais de Frederick Wertham, que ele manipulou vários dados para comprovar suas teorias, e que teria modificado vários dados e omitido outros, praticamente provando que toda a teoria de Wertham não passava de uma farsa. E é óbvio que essa censura não ficou só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós também tivemos vários casos de censura. Mas o principal, que é mais ou menos um equivalente ao Comic Code Authority americano, é que no início dos anos 60 se criou o Código de Ética das Histórias em Quadrinhos aqui no Brasil. E esse código basicamente se resumia a 18 regras que deviam se aplicar a todas as publicações de histórias em quadrinhos na época. Nós também tivemos a nossa própria versão do Comics Code Authority, que aqui no Brasil consistia em um código de ética das revistas em quadrinhos que continham 18 regras que basicamente proibiam sexo, violências e ofensas à moral, à religião, aos professores e alguns outros temas. Antes disso, para ser mais específico, entre os anos 30 e os anos 60, os quadrinhos no Brasil já haviam sofrido uma grande perseguição, principalmente por uma vertente religiosa italiana que tinha grande influência do fascismo que tomava conta da Itália na época e que acabou chegando aqui no Brasil. E vale lembrar que no Brasil o problema da censura nos quadrinhos se mistura a partir dos anos 60 com um problema gigantesco que foi a ditadura militar. A censura atuava em todas as áreas da sociedade. Cenas de filmes, versos de músicas, notícias de jornais, peças de teatro e livros eram mutilados, cortados, vetados, às vezes de forma incompreensível. Nos jornais, muitas notícias eram censuradas. Como protesto, o Estado de São Paulo publicava versos dos Lusíadas para preencher os espaços vazios. O Pasquim brincou com o grito do Ipiranga e 9 de seus jornalistas foram presos. A peça Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho, ganhou o primeiro lugar em um concurso de dramaturgia promovido pelo governo. Apesar disso, a censura proibiu a montagem da peça. Refletindo a prismatização da luz solar. Além disso, durante o tempo da ditadura militar, vários quadrinistas foram presos e os quadrinhos foram um dos meios mais usados para contestar o regime político, principalmente com a chegada de material underground e completamente contestador aqui no Brasil, principalmente pela conhecida revista Grilo e de algumas outras publicações de quadrinistas brasileiros que usavam de artifícios várias técnicas de narrativa para criticar o sistema político sem serem percebidos, exatamente por não usar uma linguagem visual direta, e sim várias metáforas. É isso aí, pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e principalmente compartilhar esse vídeo, cara. Esse vídeo deu um puta de um trabalho para fazer, para pesquisar, para escrever o roteiro, para editar. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de todas as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo. E além dessas fontes eu gostaria de citar principalmente um podcast sensacional feito pelo pessoal lá, o Marcelo Naranjo, o Sidney Guzman, o pessoal do Universo HQ, e todas as outras fontes de pesquisa, alguns sites americanos também, e muitas matérias brasileiras boas, vão estar aqui na descrição se vocês quiserem ler um pouco mais sobre o assunto.
Mas é isso, de forma geral, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, como eu já disse, deixe seu like, seu favorito e se inscreva aí no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.